E aí galera, o 150 está no ar com um quadro novo, Papo de Pista by Lotzi. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Mas muito obrigado desde já, Lotzi, por apoiar a 150 já há um bom tempão. E hoje aqui do meu lado, Mestre TK. Bom, TK? Tudo beleza? Obrigado Certo. aí pelo convite. Obrigado Tá pela galera que está aqui, acompanhando. Tem meu filhão aqui. É o filhão que vai voltar ao Brasil, TK? Esse já está aqui, se depender de mim ele não volta mais. Não volta mais. Não. Show de bola. TK, aqui um papo um pouco mais descontraído sobre track day, enfim, pista. Queria entender de você, o que você sentiu de diferença no seu primeiro track day quando você fez lá nos Estados Unidos? Legal. Eu acho até para contextualizar o pessoal que ainda não conhece, muito prazer, sou o Thiago Kifuri do canal Máquina. E esse daqui é um carro que eu fiz para andar no track day aqui no Brasil, a gente estava fazendo a conta, 12 anos atrás, né? Que eu comecei a materializar o meu sonho de ter um carro que freasse, fizesse curva e que fosse bom de andar. E esse era o seu sonho de moleque, né? Ah, sonho de moleque, né? Eu cresci assistindo Arrancada e Campeonato Paulista no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Final dos anos 90 com o Chevrolet Challenge lá em Interlagos. Próprio Campeonato Paulista, né? Que eu acompanhava muito, e a parte de arrancada, né? E eu acho que essa vontade de ter um Gol Turbo era uma vontade que sempre veio daquela época, né? Uma coisa que eu pirava quando via os carros na rua, quando via nas provas de arrancada. E que aí eu trouxe para o cenário de track day porque eu juntei a minha paixão por automobilismo, principalmente pela parte de circuito, com a minha paixão por arrancada. Certo. Então eu tinha uma preparação talvez mais tradicional das provas de arrancada, que é um AP Turbo, na época carburado, e aí eu trouxe para esse carro frear e fazer bastante curva. Andei, me diverti muito com esse carro até 2015, né? Sim. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, e aí lá nos Estados Unidos também comecei a matar um pouco essas vontades de acelerar em circuito. De bola. Antes da gente viajar para os Estados Unidos, qual que é o tempo que esse carro deixou aqui em Interlagos, no Brasil? Cara, você acredita que o único dia, o único momento que eu andei em Interlagos com esse carro estava sem cronômetro. Sério? Mas eu acho que é um carro que na época, assim, ele carburado era um carro para virar na casa de 2.5, mais ou menos. Entendi. Eu não acho que era um carro mais do que isso, porque principalmente a parte de chão desse carro sempre foi uma parte de chão mais de um carro de rua do que de um carro de track day. Mas andei bastante na Capoava, na época virava seus... Era Capoava com o asfalto antigo, ainda eram uns 40 e poucos, e DCPA acho que era na faixa de 1,15, se não me engano, que eu andei com esse carro. Inclusive o primeiro track day que eu andei foi no DCPA. E aí em Interlagos, quando eu andei, era um evento de uma marca que eu trabalhava, e a gente ia de manhã para a pista, antes de abrir o evento a gente ia acelerar o carro. Inclusive uma das onboards que eu tenho lá andando em Interlagos, que eu até acelero com uma Ferrari Scuderia, tá? Foi bem nessa época, porque ele ainda era carburado, era o Mark I, né? Era a primeira geração do meu projeto, que eu chamo de Gol GLR. Então de registro tem uma briga dos irmãos aí, porque o GLT virou mais tempo que esse carro, né? Sim, o GLT ele é um carro mais, que a gente procurou desenvolver mais essa parte, principalmente de chão. É um carro que eu já virei 2.0 em Interlagos, e é um carro que eu acho que tem potencial, trocando pneu, que usa um pneu que já tem 3 anos de idade lá no carro, que é uma coisa que influencia muito. Sim. Eu acho que mexendo em pneu, agora a gente vai testar uns comandos, comando de válvulas novos no carro. Eu acho que é um carro para virar até uns 58, cara, que é muito rápido. Fora que você queria testar até essas rodas que são mais leves, né? Então vai ajudar bastante, né? Acho que dos grandes desafios é tirar peso, ainda mais num carro aspirado, um carro com pouca potência, né? 210 cavalos. Pouca potência, né? Não, mas comparado aos motores turbo que andam com seus 350 cavalos, é bem menos. Então essa parte de peso é uma parte que eu tento sempre tomar muito cuidado, eu acho uma das coisas mais importantes, só que ao mesmo tempo eu não gosto de perder a característica de você bater o olho e ser um carro de rua. Entendi. Então eu respeito e admiro os projetos que são bem modificados, que tem cara de carro de pista,
mas eu acho que se um dia eu partir para fazer aquele carro, um carro de pista, com certeza eu vou tirar aí, sei lá, pelo menos 50, 100 quilos dele, né? Aí vai ficar só que aí começa a desfigurar muito o carro, Sim, eu gosto de bater o olho nele, ou quando eu ando na rua e ter aquela carinha de carro de rua. Você quer enxergar um Gol. Um Gol, Entendi. entendeu? E um Gol de rua, assim, um Gol que eu tenho na garagem de casa, mas que eu vou para a pista e vira o que eu considero para um carro aspirado o temporal. Temporal, de fato é. E vamos viajar agora. Como é que foi? Com que carro foi? Em qual circuito? E como é que foi a experiência no geral do seu primeiro track day lá nos Estados Unidos? Primeiro track day que eu fui, assim, eu até fui como passageiro, não fui como participante. Foi bem marcante, foi bem depois do tempo que eu estava nos Estados Unidos. Eu acho que eu fiquei um tempo, assim, sem entender muito como as coisas funcionavam, sem entender muito, putz, que aquilo era um negócio para mim. Tá. Eu tenho também um conceito, assim, do tipo, se eu vou para a pista, eu não gosto de ir para a pista com carro original. Porque eu sei que um carro original é feito para andar na rua. Então, a posição de guiar, por exemplo, o banco, ele não vai ser bom e eu não vou conseguir dirigir como eu gostaria. A suspensão provavelmente vai ter muito curso. Eu não preciso ir com o projeto mais hardcore, mas ter um mínimo pensado em explorar o carro da melhor forma na pista, eu acho muito bom. Os carros originais, eu acho que mais os carros com algum apelo esportivo que me agradam, assim, de ir para a pista. Dos outros, eu vou falar, putz, eu estou fazendo algo que o carro não está se sentindo confortável, né? E aí eu fiquei nessa, na época eu tinha um Mustang, um S550, já uma geração, vamos dizer, carro 2016, o que eu tinha, que era um carro bem legal, mas era um carro também com banco de carro de rua, apesar dele ter os recaros, o recaro do Mustang é meio altão, assim, um pouco estranho, com pneu de rua, e aí eu ficava sempre naquela coisa, putz, eu vou para a pista, vou gastar 400, 500 dólares de inscrição, e não vou andar da maneira como eu acho que eu poderia andar se isso daqui fosse melhor. Só que isso foi passando o tempo, eu acabei não andando, e fui no meu primeiro track day numa pista ao sul de Dallas, numa cidade chamada Cresson. E aí é legal porque, até um parênteses, ele é um condomínio de casa, tem umas 20 casas na beira da pista, então uma casa com box embaixo, que as pessoas, os condôminos podem usar a pista em determinados horários. Tem uma oficina lá dentro, chama G-Speed, que é uma oficina bem famosa, que mexe muito Corvette de circuito, que eles ficam dentro, eles testam o carro na pista, então é bem aquela história, vamos ver se ficou bom, põe na pista e anda, na hora, que é um negócio bem legal. E eu andei nessa pista com o Steven, que é um amigo meu brasileiro, na época ele morava na Califórnia, na época ele já tinha mudado pro Texas, e ele tinha um Civic, um Type R, dessa geração atual. FK20, acho que é, se não me engano, né? E aí o carro dele foi um carro que ele ganhou, Global Time Attack, como tração dianteira mais rápida, era um monstro, assim, o carro, e ele era um monstro na forma como ele desenvolveu, era um carro de 400 cavalos, com pneu 295 na frente, se não me engano, tipo uns bitelos de pneus gigante, que cabem na frente do... caixa, né? E aí eu andei e fiquei louco, né? Mas era um carro de uso misto ou era só Não, circuito? era um carro que já estava mais para circuito. Assim, ele mesmo fala que ele foi evoluindo tanto no projeto que o carro ficou muito hardcore para andar na rua. Entendi. E isso até é uma dica que eu falo muito para as pessoas. Entendam muito onde vocês querem chegar, né? Porque às vezes a pessoa ela fica brigando com um inimigo invisível, né? Que às vezes é ela mesma, que ela fala, não, eu quero ser mais rápido, mais rápido, mais rápido. Começa a desfigurar o carro, começa a trazer o carro para uma configuração que cada vez mais ele vai conseguir usar menos, onde talvez o carro seria mais utilizado que é na rua. Sim. Né? Então acaba não curtindo o carro. Né? E aí o carro acaba virando meio que um carro de pista e tal. Hoje em dia, antes eu falava aquela coisa, eu quero para o track day andando e rodando. E hoje em dia eu já tenho um conceito um pouquinho diferente, principalmente vendo nos Estados Unidos como as coisas acontecem, que eu gostaria muito de poder ter uma caminhonete, um trailer, para levar minhas coisas, levar minha filha no ar-condicionado dentro do carro, ir com conforto, voltar com conforto e curtir o carro. Legal. Né? Se eu preciso ir, eu fui não com esse carro, com o GLT na prova de subida de montanha, eu fui rodando. Mas fui rodando, colocando o carro na véspera de um evento, numa condição de 2, 3 horas de estrada que não precisava. Eu preferiria ter chegado no evento com o carro
feito para andar naquele evento e, enfim, acabei indo bem, ganhei na categoria, foi muito legal. Eu vi o onboard animal. Essas provas de subida de montanha são uma coisa de louco, é perigoso, mas é uma coisa de louco. E aí eu andei com o Steven na pista e aí fiquei louco, né? Aí eu falei, não, preciso andar, e consegui um cara assim para falar, meu, os eventos você vem aqui, você faz a inscrição assim, assado. E aí depois de algumas semanas teve um track day numa outra pista ali na região que chama Eagles Canyon. Eles reabriram uma pista que tinha trocado todo o asfalto. Lembra um pouco a Capuava, vamos dizer, uma pista um pouco mais estreita, não é aquela largura de pista de GP, mas legal, com bastante subida, descida, curva cega e tal. Bem técnico, né? Sim, e aí eu andei com o Corvette lá. Na época eu já tinha um Corvette Z06 2008 original. Falei, deixa eu ir com o carro original para a pista, para ver como é que o carro sai. Só um parênteses, que é um carro original com apelo esportivo que você citou. Ele é um carro que original, eu estava comentando, já é um carro com mais de 500 cavalos, no meu caso ele já tinha comando trocado e os cabeçotes trocados, era um carro de 620 cavalos aspirado, mas é um carro que tem pneu 325 atrás, 275 na frente, Isso aqui de pneu. Blocante, tem distribuição de peso de 50% a 50%, teto em magnésio, os paralamas em carbono, o motor ele é deslocado para trás do eixo, câmbio montado na traseira, cárter seco, tem meio que tudo que a gente lista, que a gente fala que a gente gostaria de ter num carro de performance, ele tem original. Então ele vai para a pista, faz tudo aquilo sem demonstrar esforço. E ainda volta rodando de volta fato, rodando, fui e voltei. E aí foi super divertido, sofri muito com parte de capacidade de tração, tanto que no evento, eu não lembro exatamente se furou, não chegou a furar pneu, mas eu lembro que eu não estava conseguindo andar. E aí o Steven estava com o Corvette dele, na época ele já tinha o Corvette, e ele tinha um jogo de roda reserva. Um jogo de roda tá lá 13 atrás e 11 na frente. Um pneu, se não me engano, era 245 atrás, 345 atrás e 305 na frente, assim, um animal. E aí eu montei no carro, andei o dia inteiro, andei até acabar freio, porque o meu freio era original. Já tinham falado que o freio do Corvette, apesar dele ter pinça com 6 pistões na frente e tal, o disco original sofria muito. E aí andei, mas já fiquei maluco, porque foi super bem, andei super bem, me diverti pra caramba. E aí, a posição de guiar do Corvette original é horrível, assim, o banco parece um sofá, assim, não. O banco pra você pegar a estrada, pra você viajar 12 horas, que nem eu fazia com ele, era uma delícia, mas pra guiar em pista, e aí eu comprei um concha, montei concha, troquei disco, tem uma empresa que chama Gyrodisc, que faz uns discos fantásticos. Comprei da mesma dimensão do original. Da mesma dimensão, cara, tirar e pôr, literalmente, só que já é disco flutuante, assim, é um negócio bem legal, assim. Pastilha da Rock, que eu montei, acho que fiz isso no carro. E coloquei pneu. Comprei um Goodyear, que é o Goodyear que sai no Camaro ZL1, que chama Eagle F1 Supercar R, se não me engano. É tipo um slick que colocam risco e homologam pra rua. Mas pode andar na rua Pode andar na rua. Legal. E eu vou falar que e aí eu fui andar em Road Atlanta, né? Fiz uma viagem de 1.400 km que eu já ia que eu trabalho para a Fiotec também lá dos Estados Unidos. E aí eu já ia para lá, eu falei, eu vou rodando para participar do track day no final de semana e volto. E cara, na volta, eu vou contar desse track day, mas na volta eu peguei uma chuva na estrada, mas uma chuva que eu falei, lembrei da galera contando de Toyo 888 aqui no Brasil que você não consegue andar. Um sabão, né? E aí chegou num ponto da estrada que eu não tinha o que fazer. Eu já estava andando devagar, as carretas atrás de mim, só o carro não balançava. Aí eu peguei num trecho de reta, assim, dei uma reduzida, assim, pus uma segunda, dei uma... Falei, o carro não despregou. Gripou, louco. Aí parei, assim, uma hora começou a chover muito, eu parei, assim, não parei no acostamento, mas parei fora, eu vou esperar. Eu não vou pagar para ver. Mas já estava imaginando dando aquela aquaplanada que você cruza o braço e fica esperando para ver o que vai acontecer. E resumindo, o pneu funcionava. Até na chuva. Na chuva. Não é um animal. Mas também é pneu que dura, acho que 2 track days. Mas só para a galera entender, quanto custa um jogo de pneu desse lá? Custa, cara, acho que uns $1.500 mais ou menos. O assim. jogo? É uma grana. Assim, para os padrões dos Estados Unidos, eu acho que foi mais ou menos isso. Aí outra coisa que eu fiz no carro que é extremamente importante para a pista, alinhamento. Nossa, levei numa empresa lá de Atlanta, esqueci o nome deles agora, mas uns caras que só fazem carro de circuito e muito experientes. Tanto foi o único lugar que eu fiz alinhamento, que eu fiquei dentro do carro, senta no motorista, ele alinha o carro com você dentro, porque ele quer o peso correto do carro. Só que louco, velho. E aí eles fizeram toda a parte de convergência, divergência, câmbio,
que dá para regular, tudo que dava para fazer de câmbio nele fizemos. E, nossa, o carro... Virou outra coisa. Nossa, é outro carro. E aí que eu falo, que é um ponto que não é só mais rápido, é muito mais seguro. Entendeu? Então, essa parte de você ter tração e tal, é o que o Alan Hellmeister, um amigo meu que corre, que ele fala, o problema não é o carro com muita potência, é o carro com pouca tração. Assim, é aquele carro traiçoeiro, vamos dizer, mas o carro que tem aderência, que você consegue carregar a velocidade, que você consegue carregar a aceleração, beleza. Ele pode ter os seus 600 cavalos, é só você entender o timing do carro. Sim. Mas o carro que não tem, ou é aquele carro que dá aquelas espregadas malucas, aí são os carros de fato preocupante, né? Perigosos, né? Legal. Então, e aí andei lá em Atlanta, que é uma pista que eu considero uma mini Nürburgring, assim, porque é uma pista, tem uns trechos que ela é bem estreita, com várias sequências de S em subida, descida, um trecho de reta longo, assim, que o Corvette dava uns 250 mais ou menos, com uma curva. Você faz uma curva 250 que é bem desconfortável. Uma curva 250? É, que você vem assim na reta, e aí você tem que fazer mais ou menos isso com o volante. E aí a hora que você termina essa curva é um trecho de uma descida abrupta, assim, um friozinho na barriga, com uma frenagem e uma chicane para cima. Vejam o onboard, porque é uma pista tá maravilhosa. Card, galera, dá uma olhadinha. É, vale a pena ver. Tem até vídeo, tem um vídeo Show. meu, um vídeo de 40 minutos andando, e é uma pista animal. E aí você entra depois dessa chicane, é uma subida, e aí é uma descida para a reta, só que você tem que olhar no viaduto, ele tem é como se fosse uma bandeira, parece uma bandeira da Bélgica, se não me engano, assim, e aí você tem um amarelo, e aí você tem que fazer o traçado por ali, só que você entra num trecho de descida que você não vê. Então ele dá um certo receio, principalmente em track day, e eu acho que isso, já falando sobre algumas diferenças, é uma das cautelas que tem que ter, porque às vezes tem carro muito mais lento, então ele dava um medo de você, dava para fazer cravado, mas muitas vezes eu carregava a velocidade e vinha meio que dosando até eu enxergar, porque eu falava, meu, se tiver um carro muito mais devagar aqui na frente, você dá uma estampada animal, que aí você desce para a reta numa curva que ela vem te jogando para fora, e aí você faz a tomada da entrada da reta, assim, mas passando perto do muro, que você fala, meu... Dá uma olhada essa parte da pista. Você não vê. Eu tô no pezinho em cima, né? Pouco não esquenta o carro. Aí o pneu faz uma diferença absurda, assim. Cara, dá pra sentir, porque até aquela aceleradinha de primeira e segunda ali, se fosse o pneu ruim, já fracionava. Você vai ver a entrada da reta, eu faço de segunda normalmente. Você vai ver onde eu dou o pé e onde o carro fica, tipo aqui, assim, ó. Você vai em terceira, ó. E o alinhamento também eu acho que ajudou muito. Mas eu andei, cara, andei o dia inteiro, andei super bem, assim, foi animal. Assim, E você que está acostumado com track day, o que você sentiu da organização de lá, que não tem aqui, ou que tem aqui e não tem lá? O que você complementaria uma com a outra? Eu acho que primeiro que, assim, que eles têm um nível de segurança que é engraçado, que parece que você está muito mais solto, mas de fato, na prática, assim, você tem muito mais controle da situação. Por quê? Porque quem é novato tem que andar com o instrutor, e o instrutor muitas vezes são pilotos ou participantes de categorias superiores. Então, por exemplo, o Steven, meu amigo, ele anda na categoria, sei lá, Pro, não sei como é que ele chama lá, não lembro do nome, mas ele é instrutor também nas categorias de entrada. Legal. Então, quem nunca andou na pista, não interessa. Assim, eu tenho experiência em track day e tal, às vezes você pode conversar, mas eu acho que para você é muito mais seguro também andar de fato com o instrutor, para se certificar, cara, que tá tudo ok. Isso quando eu fui fazer meu curso de pilotagem esportiva há uns 15 anos atrás, eu achava que eu pilotava pra caramba. E a coisa que eu mais descobri nesse curso, além do conhecimento técnico, foi que eu não pilotava nada pra cá. Entendeu? Então, Abre a mente. e quando você tem o conhecimento técnico, você consegue explorar o carro de uma maneira que você vai ser mais rápido, você vai ser mais seguro e vai judiar menos do carro. Sim. Então eu vejo muita gente, às vezes, andando com um carrão, que o cara está sendo lento.
Ele acha que ele está sendo rápido porque o pneu dele está cantando bastante ou porque o carro está dando aquela despregada, mas ele está Aquele lento. lance de brigar com o carro, né? Você vê o cara aqui, aí você vê geralmente uma tocada mais limpa, entra limpo, sai limpo. Mas você tá repara, virando mais é tempo. igual eu perguntei uma vez pro Rick Bonadil, que é produtor musical e anda em bastante track day. Isso é legal. É. Só que legal. O Rick tem alguns carros esportivões, assim, e uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, Rick, quando o cara pega na guitarra, você sabe se o cara já sabe tocar bem o instrumento? Ele falou, na hora. Eu falei, porque eu vejo o jeito que o cara põe a mão no volante, já dá pra saber se o cara sabe guiar ou não. O jeito que ele segura, normalmente você vê o cara quando tá tenso, assim, guiando de uma maneira pesada, o braço dele tá duro, assim, e é o que você falou. Quando você tá à vontade naquela situação, você guia de uma maneira muito mais suave, né? E você acaba sendo muito mais rápido. Então essa parte eu vejo quando você começa no track day lá, de cara, você tem que ter. É aquele período. Se você for um cara rápido, a segunda bateria, eles já vão te liberar porque o instrutor vai falar, cara, você pode andar na outra... Então não é o dia inteiro preso a isso. Não. Legal. E outra coisa que eles dividem é por carro, né? É o carro por categoria. E aí tem gente que eu vejo que aqui no Brasil o pessoal é muito preso a tempo de pista. Uhum. E aí você vai para os Estados Unidos lá, a quanto tempo de pista você vai ter? 2 horas. O cara fala, o quê? Vou sair da minha casa para andar só 2 horas na pista? Mas não é. É uma bateria de warm-up, que aí todos os carros vão para a pista e anda todo mundo devagar com o carro madrinha. Mas para você se situar, putz, aquela curva é meio inclinada mesmo. Legal. Nossa, aqui você chega meio cego e tal. E aí você anda 4 baterias de 30 minutos. E cara, 30 minutos com o carro direto na pista é mais do que uma bateria de um campeonato de marcas, Sim. que são 20 minutos. Sim. Então, às vezes as pessoas se prendem a essa coisa, é só 2 horas. Não é. Quando é 2 horas de tempo corrido de pista, aí de fato é corrido. Porque se você quer mexer em alguma coisa do acerto do carro, você quer trocar uma roda para perde a testar, você bateria. quer fechar uma coisa, você vai perdendo muito tempo. Sim. Mas a forma como eles dividem em 3 categorias e cada categoria andando meia hora, ou seja, cada vez que você anda, você tem 1 hora para abastecer teu ali, carro, pra para dar uma- calibrar, para checar o Que legal log isso, do velho. carro. Então isso é uma coisa que eu acho inteligente. A coisa de dividir por nível de carro e experiência de piloto, eu acho uma coisa super importante. Tem gente que entra e fala, não, eu quero andar na categoria onde estão os carros mais top. Besteira. Porque você vai ter que guiar mais prestando atenção nos outros carros do que se concentrar na tua tocada. Então, às vezes, você andar numa categoria que estão só os carros, sei lá, até 100 cavalos, você vai se divertir muito mais, você vai conseguir tirar uns peguinhas na pista Sim. de uma maneira muito melhor. Tem um outro ponto, e esse eu acho que é um dos pontos mais importantes que eu vejo, que o pessoal aqui, a turma em track day assume um risco muito grande sem precisar, né? Não é competição, não é automobilismo. Não, se eu vou para uma corrida, É uma categoria. eu vou né, entrar na colocar. pista para chegar em primeiro. E eu não quero saber. Se eu tiver uma oportunidade de colocar meu carro, eu vou enfiar meu carro para passar. Mas no track day você não faz isso. Porque muitas vezes o cara pode estar distraído, pode ter entrado um alerta na Fiotec do cara, o cara tirou o pé para Ou ver. o cara Às vezes é o cara novato. pode estar numa volta de cooldown. Lembra de eu falar isso sobre volta de cooldown também? Que é outra coisa importante. Mas que eu vejo, o que é? O cara na dúvida vai lá e enfia o carro. E lá nos Estados Unidos só pode ultrapassar quando o carro da frente te sinaliza. Ô, louco. Pô, mas eu perdi a minha volta, a minha melhor volta. Cara, você perdeu a tua melhor volta porque tinha um carro mais lento. Quer andar onde só tem coisa? Participa de alguma categoria. Escreve teu carro, homologa ele para correr em alguma categoria e aí você vai. Uhum. Você está num ambiente, sim, com carros de rua, com pilotos amadores, né? Então, tem essa coisa. Lá não. Lá é o seguinte, veio o carro no retrovisor, você viu, você já posiciona teu carro e você põe o braço para fora, ou para ele te passar para a esquerda ou para a direita, não é seta. Uhum. Às vezes tem gente que dá a seta, mas é mão, você tem que colocar a mão para fora. Outra coisa, lá os 2 vidros sempre abaixados, por questão de segurança, por conta de batida, Sim, para facilitar sim. o acesso para você sair do carro. Então não pode andar. Eu saí na primeira bateria dentro do carro com o vidro fechado, me chamaram para box, me deram uma comida de toco, pô, eu falei para tal, pedi desculpa que de fato eu não tinha entendido isso. E depois só vidro abaixado. Mas essa coisa de sinalizar para ultrapassar é uma coisa que reduz muito a Risco chance. de acidente. Né? O que acontece muito aqui, eu entendo, e eu tenho um carro relativamente rápido para os track days que eu ando, é que muitas vezes o carro é tão lento que às vezes você acaba passando porque o carro está do outro lado da pista e você pega e passa. Sim. Mas numa situação assim de disputar a posição, essa coisa, não faz. Né? Por quê? Porque você potencializa muito o risco de dar. E aí é uma coisa que eu falo. O track day ele é muito, e nos Estados Unidos é assim, você pode andar de bermuda, pode andar de camiseta, Não tem restrição. cinto de rua, não tem problema, o capacete tem que ser homologado. Aqui o cara vai lá, ele gasta 50 mil no carro, chega para andar, ele pega o capacete mais vagabundo que tem. Isso é verdade. É comum. Capacete para competição tem validade de 5 anos. Você vai falar, pô, eu vou gastar, sei lá, 5 pau no capacete.
Cara, você gastou 50 no teu carro, gasta 5 com a tua cabeça, sabe assim? Sim. Né, ter um pouco. Agora eu tô andando de Hus, é outra coisa que eu comprei. Pô, não é um Hus de carbono, levinho, como os caras... Não, eu comprei o Hus de entrada que custa, cara, não lembro se custa $400, se não me engano, assim, é uma grana. Mas, cara, é segurança. E cinto... É sua vida, né? Eu uso hoje em dia cinto de 6 pontas, eu tenho a gaiola atrás do carro e cinto travado no último, assim. Sim. Então, e a hora que você entra na pista eu ainda dou mais uma apertada, porque normalmente o corpo dá uma relaxada. Essas coisas eu não brinco, mas essa coisa do respeito pelo outro, de entender a questão de velocidade, do perigo que tem envolvido, é uma coisa que eu falo. Amanhã ou depois, se começa a acontecer acidente, se Deus me livre e guarde, morre alguém num evento desse, sabe o que vai acontecer? Vão começar a proibir os eventos, Exatamente. vão começar a restringir muito mais o regulamento, vai ter que ter roupa de no-max, isso, aquilo. Eu entendo que o track day é muito menos perigoso do que uma prova de circuito, principalmente por conta da disputa de posição. Você não que tem aquele toque do cara que te fecha, tal, você faz uma coisa. Mas isso é uma coisa que eu vejo, que lá eles pegam mais no pé com isso e vai. Esses dias eu peguei um cara que eu vi andando num track day de uma maneira completamente irresponsável. E eu comentei com ele, eu falei, cara, se você estivesse nos Estados Unidos, tinham te chamado para boxe, não só tinham te suspendido do evento, como tinham te banido dos eventos desse organizador. Você nunca mais ia participar. Porque uma inscrição a mais ou a menos num evento não vai mudar nada. Agora, um cara irresponsável numa pista, ele pode servir de exemplo para os outros e pior, ele pode causar um acidente que pode impactar ele e todos os outros. Sim. Às vezes as pessoas esquecem que às vezes um evento que você está com o carro a 60 por hora, 80 por hora na pista, o cara fala, é só 60 por hora, é só 50 por hora. Cara, os ensaios de crash test são, se não me engano, 56 km por hora, uma barreira de muro. Que acontece. Cara, 56, você fala, não é nada. Vai ver um carro batendo a 56 km por hora numa barreira de muro. E aí você entende. Pega um golzinho meu, projetinho de uns 40 anos atrás para ver como é que ele fica. A barra entendeu? Corpo, então essas coisas tem que tomar cuidado e eu vejo isso. É a parte da organização. O briefing, faz um briefing com todo mundo, reúne, faz assinar termo de responsabilidade, todo mundo tem que assinar e é sério. E na parte do briefing, a pessoa que faz a organização, ele é muito claro. Eu lembro em Road Atlanta que ele falou assim, aqui historicamente todo track day tem acidente, mas depende de vocês para isso não acontecer hoje. E para hoje ser uma exceção e não uma regra, senão eu vou olhar para vocês e infelizmente algum de vocês vai sofrer um acidente hoje. E não deu outro, um Corvette bateu na minha frente. O cara rodou para dentro no final da reta. Sozinho. Principal, sozinho. Errou. Assim, parece que ele carregou muito mais velocidade, antecipou muito mais a aceleração, mas bateu. Então, assim, batida ocorre? Acho que pode ocorrer. Um dia pode acontecer comigo também. Eu acho que é uma coisa que é passível todo mundo tá suscetível de acontecer. Afinal, a gente está na pista acelerando e tal, mas eu acho que se dá para evitar, vamos tentar evitar. Ah, mas se acontecer, cara, faz parte. Eu estou na pista, andando a 200 km com o meu Gol. Pode acontecer uma coisa, eu posso ter uma quebra, eu posso ter uma pane. Eu acho que em track day, principalmente para quem tem conhecimento técnico, a chance de acontecer um acidente é muito mais relacionada a uma pane do carro do que um erro. O que eu falo assim, para quem tem noção, onde você vai abusar? Você vai abusar numa subida do Laranjinha. Você sabe que é uma curva de subida que se você rodar, você está tranquilo, você vai frear mais dentro numa curva que você sabe que tem uma área de escape maior, entendeu? Você não vai deixar para fazer isso no final da reta, entendeu? Mas posso chegar no final da reta, a hora que eu baixar o pé não tem ninguém ali. E aí? E aí que eu vou ter que caçar um lugar para bater, provavelmente. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas todo isso... mundo está suscetível. Enquanto você tem... Não é o lugar certo, né, para ir. Sim, mas o que eu vejo, assim, muitas vezes você vê o cara dando um rodão, você vê os caras batendo... Você fala, se o cara tivesse um pouquinho de conhecimento técnico, daquele feeling de entender o carro, era uma tiradinha de pé que o carro ia voltar, ia fazer aquilo, ia retomar, não ia acontecer nada. Ia tomar caminho de novo. Entendeu? Então, eu falo isso não pro lado de organização, mas pro lado de conhecimento técnico, que eu vejo das pessoas, invistam no teu conhecimento. São os melhores 100 cavalos que você pode colocar num carro, porque você fala, pô, TK, como é que você tem um Gol que tem 200 cavalos, você anda na frente de carro de 300, 400. Eu acho que boa parte com conhecimento, entendeu? Técnico, e outra, paciência. Quanto mais gente com conhecimento técnico na pista, mais gostoso vai ser de andar. Porque não tem coisa mais legal que você pegar um cara que sabe acelerar, e aí você vem naquela batidinha, você vem pá. Eu lembro de andar na pista uma vez com um GT4 na minha frente, na época com o Corvette,
e depois um cara com Corvette Z06. E eu lembro que uma hora eu dei uma passada reta num S assim, porque o cara vinha, era um Z06 do C7, fuçado, porque ele andava bem mais de reta que eu, assim. E aí, cara, chegou no miolo, ele tava me apavorando assim, e eu falei, agora eu vou descer cravado. Era um trecho de S, assim, que não tinha como descer cravado. E aí eu dei uma passada reta que eu falei, não vai fazer, que é conhecimento, aquela coisa. Eu falo, se eu puxar o volante do jeito que o carro tá, eu vou rodar. Não é, eu vou te explicar o que eu fiz. E aí eu lembro que no fim do dia, eu fiquei olhando, a hora que ele saiu pra pista, eu falei, eu vou voltar pra pista que agora é minha vez de dar o troco. E aí enquanto eu não passei, o cara não sossegou. Aí chegou num trecho assim, o cara falou, vai. Nossa, mas eu acho que boa parte disso é a diversão. Legal, a gente fala muito assim, a gente vai pra pista pra se divertir. Mas eu entendo a diversão quando você está com outra pessoa, mas trabalhando sempre com responsabilidade. Eu nunca encarei um evento de track day como uma brincadeira. Sim. Eu não acho, porque eu acho que a partir do momento que você vai para um circuito, para acelerar com outros carros e para andar rápido, não é brincadeira. Não é. Entendeu? Então, tem outras vidas em jogo. Né? Tem que tomar cuidado, tem que buscar conhecimento e tem que respeitar os outros, enfim. É isso. Eu acho que isso é uma coisa super importante. TK, só pra gente finalizar esse assunto dos Estados Unidos, você falou pra eu te lembrar do cooldown, o que você entende de diferença? Cara, eu vejo muitas vezes assim que o pessoal vai e fala, não, agora na próxima volta eu vou voltar pra box. Aí o cara pega e simplesmente ele tira o pé. E aí ele esquece que ele tá dentro de uma pista que tem outros carros andando em velocidade 2, 3 vezes maior. E outra, o carro vai resfriar, não é andando devagar, é às vezes tomando vento na cara. Então, muitas vezes é não carregar a frenagem, né? Porque daí o cara vem e fala, curva tá ali, vou começar a frear agora. E aí ele vem com aquela pinça encostando a pastilha encostando no disco, esquentando o disco por 200 metros. Sim. Então chega, anda mais rápido, troca ao invés de trocar a 6,5, 7, troca a 5. Entendeu? Pouco motor, né? Pouco conjunto. Pouco motor, pouco conjunto, vem olhando as pistas e já se posicionando antecipadamente, né, para os carros te ultrapassarem, já sinalizando que você está mais devagar, mas não anda a meio por hora na pista, que isso daí potencializa muito o risco de quem está no carro mais lento e de quem está no carro mais rápido. Entendi, legal. TK, aqui no Brasil, a gente tem o costume de ir em track day e num dia tem, das 8 ao meio-dia tem track day, do meio-dia às 2 tem old stock, das 2 às 4 tem Paulista de Marcas. Existe isso lá fora? Ou você vê que é um negócio totalmente fechado para público com seus carros, ou rola essa troca assim de categoria com carro de rua? Como é que funciona? Normalmente os eventos que eu tive a oportunidade de andar era só track day, assim, eram eventos dedicados a track day. Mas eu acho que deve acontecer de ter final de semana, sei lá, no Circuito das Américas, por exemplo, que é uma pista de GP mesmo, assim, de ter alguma categoria andando junto. Que eu acho que é sempre importante, quando a gente vai para a pista depois de andar alguma categoria, só ver se não tem óleo na pista, se não tem uma parte suja e tal. É tomar um pouco cuidado e entender. Pista muda muito, né? A pista de manhã ela não é a mesma pista no fim do dia. Né? Pista com temperatura muito alta não é a mesma pista. Normalmente a pista mais quente o carro fica muito mais escorregadio e tal. Então é entender muito. E uma coisa que eu faço e fiz no último track day, quando choveu eu fui andar também. Respeitando muito mais, até porque a gente tem um xodó por esses carros e tal. Mas também é uma oportunidade de aprender a andar, tendo que posicionar o carro de uma maneira diferente na pista, tendo que entender muito mais a capacidade de tração do carro e como explorar, e baixa muito. Eu virei acho que 2,15 na chuva e 2,0 no seco, assim, mas é a tal história. Eu acho que a experiência vai. Sim, de fato, com certeza. E você acha que esse lance de no Brasil a gente misturar track day com categoria, você acha que isso fortalece? Porque eu tenho uma opinião de que a partir do momento que você traz um civil para andar com, sei lá, o HB20 que ele alugou, o HB20 dele, ou enfim, qualquer carro, para andar na pista, ele vê que existe uma categoria que não é uma stock car, que ele consegue ir lá assistir. Você acha que isso fortalece eu acho a cena? Que isso é legal. Eu acho que normalmente, assim, eu acho que é legal desse ponto, mas eu acho que é mais legal o quê?
é utilizar a pista. Eu acho que quanto mais a gente utilizar os autódromos, quanto mais a gente tiver atividade de pista, né? Sim. Melhor estado eles vão estar e Sim. mais vai justificar o negócio, né? Um ponto que eu falo assim, eu dou exemplo de pista de arrancada lá. Cara, tem pista de arrancada que eu acho que todo dia funciona. Sério? É assim, de quando não tem treino, não tem test and tune, não tem evento para não sei quem e tal, e tem que usar, né? Quanto mais usar, melhor estado de conservação a pista vai estar. Mas eu acho que para quem está no ambiente, você está no mesmo ambiente de carros de competição, que nem tem muito que a TRS organiza, que são os tempos de pista junto com treinos de categorias, Sim. às vezes do Paulista, Woodstock, HB20, é legal. Eu adorei andar na pista e ver que, sei lá, que tinha trecho que eu era mais rápido que um Woodstock, que tinha trecho que eu tomava um pouco deles, que os HB20 eu andava tal, não sei. Então é legal como experiência. Que faz ter uma visão em relação aos carros sem andar neles, né? Acho que é válido. Diretamente. Eu acho que é válido. E como é que está sendo para você ter voltado para o Brasil agora e voltar para esse mundo de track day em outro país? Você já era habituado com isso, você teve que meio que mudar a sua cultura, a sua cabeça para vivenciar isso lá e agora voltando para cá. Você acha que rola uma adaptação muito forte, principalmente no lance de segurança? Ou para você vai ser tranquilo? Não, para mim, assim, a parte de segurança eu carrego. Para mim, né? E vou carregar isso sempre. Então eu continuo seguindo, vamos dizer, os mesmos protocolos que eu segui, independente do evento exigir ou não. Da parte pessoal, para mim é um baita prazer estar aqui, porque eu estou acelerando os carros que eram sonhos meus de moleque, isso para mim não muda nada. Ah, pô, mas você andava de Corvette, agora você está andando de Gol. Vou falar para vocês que eu me divirto igual ou mais. E eu acho que andar rápido num Gol talvez seja mais difícil do que andar rápido num Corvette, mais ou menos. Mas eu já explico o porquê. Mas assim, estou andando nos circuitos que eu fui criado gostando, onde eu tenho mais referência possível. Então eu sei que virar 2.0 em Interlagos é muito bom, que virar 1.50 é muito rápido, carro que vira 1.40 é muito canhão. Então essas referências são muito claras. Então eu tenho um prazer enorme estar aqui. Amanhã ou depois, se eu for para os Estados Unidos, sei lá, vou estar lá com o Steven, vou pegar o Corvette dele para dar umas voltas num track day lá. Legal, vou me divertir pra caramba, mas isso é uma característica minha que eu sempre soube me divertir muito com a minha realidade. Né? Então, qual é a realidade dos Estados Unidos? Puta, é uma realidade que a gente tem acesso a um carro como o Corvette. Beleza, vou me divertir. Ah, chegar aqui eu vou ficar chateado de andar de Gol? Pelo contrário, os carros são extremamente Tá até divertidos. com saudade, né? É a parte de preparação que eu também adoro. Então, eu sei me divertir com tudo. E onde se me levar para acelerar o carro que for, pode ter certeza que eu vou curtir a experiência. Show de bola. Então agora vocês vão ficar com um clipezinho rápido aí das imagens do Gol GLR, que é um dos xodó do TK. Esse assunto aqui de carros e Corvette, enfim, você guiava carro tração dianteira aqui no Brasil o tempo inteiro, seja GLT, GLR, carros que você andava de outras pessoas, enfim, e lá você já começou com tração traseira, já começou com Corvette, com Mustang. Como é que foi para você essa adaptação? Cara, acho que no começo, assim, a gente dá uma certa insegurança, mas depois eu comecei a descobrir que a maior insegurança é quando o carro de fato não tem aderência, né? Porque quando você começa a entender que você consegue entregar, que você consegue despejar a potência naqueles momentos, o carro fica uma delícia. E quanto mais eu evoluí o carro, seja no alinhamento, no pneu, no freio, o carro foi ficando muito mais seguro, mais rápido
e mais seguro. Obviamente que a reação é diferente, porque a velocidade que eu chego no final de reta é muito maior, mas eu vou falar para vocês que, por outro lado, guiar carro tração dianteira bom, né, bom de pista, assim, que são aqueles carros com a traseira mais solta e tal, é difícil pra caramba. E eu acho que se pegar um cara rápido de tração dianteira, um cara que anda em marcas ou anda com algum carro de circuito, tração dianteira, meio que o cara dirige tudo. Porque você olha, você pega os protótipos, assim, você vê andando em Interlagos, eles são carros muito mais quadrados de andar, assim, você freia, você vira, você acelera. É sempre um né? trilho, né? O aspirado não. O aspirado, o meu Gol aspirado, você vem no final de reta, a hora que você freia, você começa a reduzir, a traseira faz assim, aí você dá um pouquinho a cara, ela volta aqui, você dá uma compensada aqui, opa, deu a cara, voltei a aceleração, nisso a traseira já começa a querer vir e te dar a cara para frente. Só que a hora que você entende esse balanço, você começa, é uma delícia de andar. Você entende que são mais seguros, né? Porque são carros menos traiçoeiros, então você sabe que se você voltar a aceleração, o carro ele volta para o eixo. Mas eu acho que para quem nunca andou numa tração dianteira mais voltado para circuito, um carro sem servofreio, com a traseira solta e tal, exige um período de adaptação. Por isso que você vê muita gente assim, às vezes o cara nunca andou num HB20 de corrida. E aí ele vai fazer um treino de HB20, ele começa a rodar tudo que é curva, assim. Você fala, meu, o cara rodou 3 vezes na mesma volta. Que é justamente isso, sim, o cara assusta, fim, né? E a hora que ele assusta com a traseira, ele tira o pé, e a hora que você tira o pé num carro tração dianteira, o carro roda. Que é o movimento contrário, né? Porque você vem aqui, o carro deu a traseira, você começa a voltar a frente, puxar de é novo, lindo. né? A hora que você começa a andar com um carro tração dianteira bom de chão, você não quer mais andar num carro original, que você fala, é um lixo de andar num carro original, porque você fala, olha o tempo que eu estou perdendo com o volante esterçado. O carro tração dianteira bem feito, parece que ele te ajuda muito. E que além do lance também de você ter essa experiência, de saber o que fazer, você tem que ter o feeling do carro te comunicar, você saber que a traseira está indo, quanto ela está saindo, né? Então não basta só a experiência e nem só o feeling, você tem que ter os dois juntos para poder... Tem que ser uma extensão do seu corpo. E aí eu acho que junta duas coisas. Você tem que somar conhecimento técnico, que é importantíssimo, eu comentei isso, e hora de voo. Cara, vai andar, vai desenvolver, vai testar. Põe 2 libras a mais atrás, vê como é que o carro se comporta. Baixa 2 na frente, vê como é que se comporta. Começa a entender essas diferenças. Eu vejo isso, é uma outra coisa que eu vejo. O cara vai lá, tem no carro lá uma Fiotec que grava 250 canais de informação. Aí ele grava o log e tal, ele sai da pista, ele não abre o log do carro dele. Não vê o que aconteceu, né? Para entender, deixa eu ver a pressão de óleo no meu carro, como é que se comporta. Deixa eu ver a pressão de combustível. Peraí, onde é que eu estou acelerando? Onde é que eu estou freando? Quanto que eu estou dando de velocidade? Que velocidade que eu estou entrando naquela curva? Que velocidade que eu estou saindo? As pessoas não... Eu sinto que às vezes elas não buscam informação e a informação está ali. Então eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, é justamente isso. Entra, pega, mede. Puta, vê, nossa, aquela volta. Peraí, compara. Sobrepõe um mapa no outro. Vê, tal, entenda o teu carro, curta. Né? E aí é uma coisa minha. Se é para fazer, faz da maneira melhor possível e mais prazerosa possível. Né? Porque... É o que eu falo, para compensar o investimento que a gente faz nesses carros, a grana que a gente coloca, a gente só tem uma forma de compensar, que é acelerando. Né? Seja com carro de rua, você pegando uma estrada e indo viajar, ou com carro de pista na pista acelerando. Então, para a galera, vai para a pista, testa, vê melhoria e tal. Tem uma outra coisa, só complementando, que é o cara assim, que ele faz o carro, aí a hora que ele começa a andar com o carro, ele fala, não, agora eu vou montar blocante, agora eu vou montar isso, agora... Nem se adaptou ainda ao Mark I, já quer ir pro Mark II. Né? A primeira coisa, usa aquela injeção que tem no carro, usa aquele coisa. Beleza, usou, estressou todo o produto, assim, todo o carro, falou, não, aqui dá para melhorar. Beleza, vai lá e melhora. E a hora que encontrar um setup satisfatório, chega. Curta o carro, ou vende o carro, ou guarda, usa aquele carro pro resto da vida. Mas não fica inventando também muita moda e querendo montar motor V6 em Gol, porque só vai dar dor de cabeça, sabe? Não vai funcionar nunca, não vai... Sabe assim? Mas TK é meu sonho. Beleza, se é teu sonho, vai lá então e faz. Mas é um caminho muito extenso. A gente está com um projeto com o Lada agora, montando mecânica Cervel nele. E, putz, exige tempo. Você fala, putz, se eu tivesse no meu Gol, eu já tinha feito isso. O problema era outro, né? Tava resolvido. Entendeu? Já, assim. Então, vai ter que usar. Acelera. É o lance de sempre você perguntar, e aí, e o Gol TK tá pronto? Carro preparado nunca tá pronto, mas tem que estar, gente. Tem que ter um limite, tem que ter o teto. Esse carro eu comprei em 2009, em 2010, se não me engano. Eu andei com ele ficou com o mesmo setup andando por 7 anos. Olha só.
sabe, curtindo o carro. Sim. Ah, mas por que você não montou injeção? Ah, porque na época estava funcionando. Funciona, né? Deixa assim, fui ter outros carros, sabe, fui curtir outras coisas, mas continuei tendo o carro. Ah, Sim. quando você foi mexer? Quando ele foi para os Estados Unidos, e aí eu resolvi fazer tudo. Precisava fazer um motor a gasolina e tal, aí entrou outra coisa. Mas era por princípio, tinha um motivo, né, embasado. Você não precisa andar com combustível lá, tem que refazer para essas coisas e tudo mais. Que é a história que eu comentei do Steven na hora que eu estava falando do Civic dele. Às vezes, tudo que você melhora no carro, em tempo de pista, ele vai representar 1, 2 segundos. Inviabiliza o carro. Aí você não consegue usar, você gastou um caminhão de dinheiro Sim. tal. Então, entenda muito onde você quer chegar, o que você quer ter. Põe na balança. Né? E também eu tenho os meus amigos que tem Gol que vira aí na casa de 50 em Interlagos, mas é uma loucura, assim, sabe? São carros antigos, né? A gente sabe que esse conceito de plataforma aí já começa a ficar muito rápido. Sim. Eu acho que o meu aspiradinho virando nessa casa de 1,58, 2 minutos, tá Já de bom diverte tamanho. demais, né? E para quem achar que é lento, senta a bunda no carro, vai lá dar uma volta para ver, porque Surpreende muito, né? não tem como falar. É rápido, não Nossa. tem... A gente teve, eu e o Vitorino, a gente teve em Interlagos esses dias, levaram a gente pra andar num Fiestinha de marcas. 1.6, original. Deve ter seus 120 cavalos de roda, mano. O que aquilo diverte é impressionante. É isso. Qual que é? Impressionante. O Fiestinha. Festinha mesmo? Vermelho? O não? Tristonho, vermelho. Sei qual que é, anda pra caramba. Anda demais. Teve um evento que ele ficou em primeiro, esse carro eu fiquei em segundo. Num Hot Lap lá Sério? na Legal. aldeia. Aquele carro é bem legal. E diverte demais, né? Você não precisa de muito mais que aquilo. É pneuzinho, Porque suspensão. às vezes as pessoas são ligadas muito em número, em valor, né? Eu Super falo, trunfo, esse né? carro nos Estados Unidos, ninguém me perguntou quanto eu gastei. Sério? E ó, o carro foi exposto num monte de evento, foi exposto no Cima Show, ou seja, tinha um monte de lugar que as pessoas poderiam, os caras querem saber a história. Eles veem um carro modificado, bonito e tal, eles falam, meu, qual é a história desse carro? Cultura de brasileiro Né? deve ser isso aí, então. Que é um pouco diferente. Aqui você encosta e fala, meu, esse Gol aí tem dinheiro, hein? Tipo, comentário meio... Não, e carro preparado que não tem dinheiro, não foi preparado. Não foi entendeu? preparado. É. Te ofereceram alguma grana já pra... Não quero saber de valor, mas alguém já tentou comprar esse carro de você Eu lá acho que fora, não, porque é um carro muito específico, né? Um carro que é um carro custom, né? Um carro que é a minha cara, né? Então, assim, encontrar duas pessoas, uma pessoa com disposição. Sim. Eu já falei, traz um GT3 zero, manual, põe na minha garagem, documento meu nome, pega esse daqui, leva. Aí eu compro outro Gol dessa cor e vou montar o igual. Mas se quiser, tem muito esse carro, a ponto de ser um carro de R$500 mil Sim. beleza, pega e leva, vai ser embora, feliz, vai curtir. Mas se depender de mim, isso daqui não sai da garagem. Morre com você. Ah, com certeza, tem muita história, né? E, enfim, pra mim é bem isso, assim, eu crio, certo? Por mim eu não venderia nenhum, estaria aqui nem aqui no Box 54, todos os meus carros, toda a minha história automobilística, e eu falo isso, esses dias eu comentei, falei, uma hora que eu estiver bem, porque a gente trabalha pra ficar bem Sim, de vida, né? sempre. Quero ficar bem de vida, eu falei, eu vou atrás de todos os carros que eu tive. Sério? Quero ter meu Fiestinha CLX 1.4, quero ter minha anda pra Paraty cacete GLS. esse Fiestinha, velho. Tive, Legal foi meu demais. primeiro carro. E, ó, na época desse carro, ó, 2001, acho que foi, eu troquei um carrinho de controle remoto, um toca-fitas e um patins num kit turbo nesse Tá carro, brincando? sério. Chegou a montar ou não? Não, eu montei Não. bico dosador no carro e aí, cara, acabei vendendo porque surgiu um negócio da Paraty. Ah, Era um entendi. parente meu vendendo uma Paraty GLS 99 na época, carro novo, assim, pra época, e eu acabei tendo... Acabou abraçando. Acabei tendo a Paraty, que foi uma maravilha e tal, mas o Fiestinha era muito legal. Vai atrás ainda, então. Ah, eu Puxa tenho a vontade de placa ter lá todos e- os meus carros, assim, né? Mas esse em especial é um carro muito especial, assim. Tem Em muito... algum momento você pretende aposentar esse carro? Você acha? Não, quero andar com ele pro resto da vida, assim, Legal. se deixar, assim, não tem porquê, né? Os carros funcionam muito bem, eu falo, esses carros bem feitinhos, Sim. assim, eles Bem funcionam tão bem, construídos, assim, né? tipo, você vai para qualquer lugar, né? Um motor bem feito, um carro bem feito, você anda, e eu tenho certeza que daqui a 20 anos ele vai continuar sendo um carro prazeroso de Sim. andar, né? Quem nunca andou, anda num carro, um AP turbo bem feito, mas bem feito, vai ver o que é O que gostoso é bom, de né? andar. Bom, TK, muito obrigado pela sua participação. É isso, cara, prazer é valeu meu, demais. prazer estar aí com vocês, obrigado Show de aí pela bola. oportunidade. Obrigado ao Lobas também, que abriu as portas aqui do Box 54 pra gente, que inclusive é palco aqui, né, do GLR. Aqui é a casa do Gol GLR, já tem O um GLT ano. fica aqui também, TK, ou não? Vai ficar em algum momento? O GLT ou ele tá na pista ou a gente tá na oficina mexendo em alguma coisa, melhorando o carro. É. Show de Então bola. ele acabou não vindo pra cá. Teve no Power Fest, no evento que eu faço, Sim, que eu sim. apresentei o carro. Foi a última aparição dele? Não, foi a subida de montanha, né? Ah não, andei na subida de montanha, andei em Interlagos depois, Legal, legal. no final do ano. Show de bola. Foi animal. Então, galera, isso aqui é o Papo de Pista by Lotzi, tá? Muito obrigado a Lotzi por apoiar e patrocinar esse quadro. Eu queria explicar para vocês por que esse quadro existe, o que ele é e por que ele acontece.
Papo de Pista, a gente vai trazer sempre convidados, seja do mundo da arrancada, do circuito ou até mesmo da preparação, para falar um pouco de experiências, de carro que teve, de situação que vivenciou, experiências, coisas como o TK já passou aqui bastante tempo conversando com a gente. Então, basicamente, vai ser sempre isso, uma vez ao mês esse quadro, tá, galera? Então, muito obrigado mesmo a Lotzi por apoiar. Obrigado de novo, TK, pela participação. Valeu. Eu duvido que você não conheça, mas todos os canais aqui ó, do TK estão embaixo, aqui na descrição. O Máquina. Tem lojinha também, não tem? Virtual? Tem, comprar uma camisetinha, um adesivinho, rola, não Tem rola? todos os produtos lá, toda Olha, a linha, show para de quem bola. quer andar maquinado. Ó, boa. Então, corre lá no link e hoje mesmo eu vou garantir a minha. Garanto pra vocês. Site da Lotus, Instagram da Lotus, tá tudo aqui na descrição. E também de quebra do Box 54, se você não conhece esse paraíso aqui, porque, velho, é um paraíso de verdade. A gente vai fazer um vlogzinho aqui pra vocês. Conheça aí Instagram, site, tudo no jeito. Fechou, galera. Valeu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tamo juntão. 150 é nóis. Fui!